Será que vai pro mercado? Vamos começar com o São Paulo. Olho na tela. E aí, se você compara com a tela que a gente viu do Flamengo, dá vontade de chorar o torcedor do São Paulo. Você põe um monte de interrogação aí, porque quais são os desejos do São Paulo? Não tem nem nome, são só os desejos ali. Atacante de lado, aquele que dança aquele negócio, desenrola, bate de ladinho, é isso? Atacante de lado, que é o desejo número 1 do Rogério desde que ele pisou no São Paulo. Ele já ouviu falar no Rigoni, desde que ele pisou aqui, ele quer o atacante de lado. Alguém precisa atacar, apresentar o Rigoni. E ele sempre fala sobre o atacante de lado. Toda a coletiva fala, atacante de lado, um zagueiro, um volante e um centroavante. Ó, meu celular não para aqui. E um centroavante. Sim. Sei. Outro centroavante? Então, vamos lá. O Belmonte falou sobre emular o Caleri, como se fosse um cara tipo o Caleri. Mas fala aí, Arnaldo. Isso foi... Entrevistamos o Belmonte semana passada, foi isso? Ou semana retrasada? Semana retrasada. A principal meta, o principal objetivo do São Paulo no mercado de julho, até porque ficou para o mercado de julho, é o atacante de lado, 1 contra 1, um cara que dribla, ainda mais depois que o São Paulo perdeu o Marquinhos. Né? E ficou essa situação. O Rogério fala que o único jogador que ele vê com essa qualidade no elenco, além do Rigoni, é o Caio, que voltou machucado da seleção sub-20. E o São Paulo... Só que como a frase do Belmonte para nós, né, Tironi, foi assim, é o atacante de lado que é raro e é caro. Exatamente. É raro e é caro. Então, sabe quem é um atacante de lado? Everton Cebolinha, beleza. Soteldo, né? Soteldo. São os jogadores que o São Paulo não tem dinheiro para investir na contratação de jogadores pelos quais ele precisa pagar direitos econômicos nessa temporada. A única opção é você, como foi feito com algumas contratações, postergar o pagamento para a temporada seguinte, entrar num acordo. Então, o São Paulo já esteve alinhavado com uns 3, 4 atacantes de lado. E não conseguiu contratar nenhum deles, ficou para julho. Não sei se o São Paulo não tem nenhum nome engatilhado, várias sondagens, várias situações. Jogadores que estão atuando na Europa, jogadores que estão atuando na Série A, jogadores que estão atuando na Série B e nenhum acordo ainda com essa característica. Esse é o principal objetivo. O resto é uma consequência, os outros alvos, são consequências do que se apresentou nessa temporada. Então, o zagueiro, o São Paulo, por pouco, não contratou o Igor Rabelo do Atlético, que acabou de renovar com o Atlético. Renovou ontem com o Atlético. O que o São Paulo analisava? Que o elenco, sobretudo se o São Paulo fosse jogar com 3 zagueiros, e está jogando com 3 zagueiros, a prova maior é o jogo com o América, em que faltaram 2 zagueiros destros e não tinham outro zagueiro destro e aconteceu uma improvisação catastrófica. O São Paulo entende que falta um zagueiro destro no elenco. Já teve alinhavado com 2, 3 e não teve dinheiro para contratar esses jogadores também, como é o caso do Igor Rabelo. Então, são essas, digamos, as prioridades. Outras situações, elas surgiram e acho que aí seriam... perto das prioridades, coisas assim, ou reforços de uma admissão em relação ao volante, erro de diagnóstico, que o São Paulo contratou, assim como o Flamengo contratou 5 zagueiros, o São Paulo contratou 2 volantes do exterior recentemente. Um Gabriel Neves, o outro Colorado, certo? E não consideram eles primeiro volantes. Então, tem como primeiros volantes o Luan, que sempre se contundiu de novo, lamentavelmente, e o Pablo, que é muito novo. Então, é uma possibilidade desde que não tenha grana no negócio, tenha uma situação mais para frente. E o centroavante, emular o Caleri, foi diante de uma constatação que o time começou a jogar em função de um centroavante. Não era essa a ideia do Rogério. Sim, por ele não teria até exatamente. E hoje o jogador mais importante do time é um centroavante com a característica do Caleri. Mas o São Paulo não tem o Éder, não tem o Luciano, são jogadores com outra característica, não são jogadores que ficam na área, que fazem o pivô, que machucam o zagueiro. Então, mas, de novo, para contratar um jogador... O Palmeiras ficou 6 meses para contratar jogadores para essa posição. É caro. Então, eu vejo esse negócio do centroavante como
É quase um capricho. E você não consegue um jogador desse estilo. Na entrevista pra gente, o Belmonte chegou a falar, o São Paulo chegou a ter, na época do Muricy, o Borges e o Aloísio. 2 centroavantes que faziam o pivô, até podiam jogar juntos e tal, e o time jogava em função dos 2. Beleza. Naquele momento, São Paulo não tinha dívida, era o time que melhor fazia mercado, todo mundo queria jogar no São Paulo e tinha dinheiro. Não tem dinheiro para contratar 2 centroavantes. Aliás, um bom negócio que o São Paulo fez foi o negócio do Caleri, que custou 3 milhões de dólares, um centroavante. Não tem centroavante por 3 milhões de dólares. O centroavante do Cruzeiro, que é o Edu, que estava na Série B no Brusque, custa mais que isso. Se fosse contratar o Edu do Cruzeiro, por exemplo. Então, assim, o São Paulo, para atender o Rogério, vai tentar de todas as formas o atacante de lado. Mas é aquilo. Além dessas interrogações às chegadas, existe a necessidade das saídas que estão sendo faladas. O São Paulo espera que o Antony seja negociado pelo Ajax. É possível, não é uma certeza, e o São Paulo tem participação nessa negociação. E tem lá, como o Rogério falou, como os diretores falaram, a ideia de negociar um só jogador de 2 dígitos, aquela coisa maravilhosa, que não são muitos dos que jogam no São Paulo. Dependendo do que for, abre uma outra lacuna no elenco. Digamos, o São Paulo vende o Diego Costa, que se valorizou o zagueiro por 2 dígitos. Vai faltar ainda mais um zagueiro. Vende o Wellington, lateral esquerdo, também tem mercado que renovou o contrato recentemente. Vai faltar um lateral esquerdo. Então o cobertor do São Paulo é curto. Não é o cobertor do Flamengo que você tem o edredom, tal, passa frio, tal, você dorme em casa com lareira. Você passa frio, né, com cobertor curto. Então é uma questão, e convenhamos, o São Paulo, para a situação que está, já contratou bastante. Não utilizou tanto dos que contrataram. Vamos pensar. Então, ano passado e esse? Contratou pra caramba com essa diretoria. Contratou pro Crespo, contratou pro Rogério e, no final das contas... Só não contratou pro Diniz. Só não contratou pro Diniz. O único jogador que contratou foi o Luciano, foi uma troca, né? Então essa diretoria que assumiu, ela já contratou muito jogador. E alguns nem foram aproveitados ainda. Como o André Anderson, que era um desejo do Rogério. Jogou uma partida, outra, precisa melhorar a parte tática. Então, o São Paulo, eu acho que se recuperar os jogadores do departamento médico, e são vários hoje, ele tem elenco, esse elenco... Recuperar tecnicamente alguns também. Alguns também, como o Rigoni, exatamente. O São Paulo tem esse elenco do São Paulo, ele é suficiente para jogar 3 competições. Não digo que é para ganhar 3 competições, talvez ele não tenha time para ganhar, para... superar um mata-mata com o Palmeiras, para superar um mata-mata ou para superar o Palmeiras no pontos corridos e tal, mas elenco equilibrado com vários jogadores por posição, o São Paulo tem. Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol.